possível e evitável. Boa tarde, Luamba, e boa tarde, companheiros do painel. Esta situação já era praticamente previsível, aliás, não é inédita. Em janeiro de 2022, nós tivemos uma situação do género, embora em menor dimensão, mas que também foram extensivas a algumas províncias do país, sobretudo o Ambo, onde se registaram, se a memória não me atraiçoa, foram 5 mortos. Estas situações também há vários fatores que concorreram para isso. Há um clima de raivas surdas e nota-se isto, não é? Na forma como, sendo as redes sociais e alguns programas de rádio, as conversas de rua, onde as pessoas, portanto, vão manifestando o seu descontentamento. Por outro lado, também é uma falta de diálogo por parte das autoridades. Naturalmente, eles fecharam-se em copas, ou quando dão sinais de negociação, não o fazem da melhor forma ou partindo do princípio da boa-fé. E talvez foi isso que aconteceu nestas últimas horas, em que as associações, aliás, os sindicatos anunciaram a greve e depois desconvocaram-na. Portanto, isto quer dizer que as cooperativas, que provavelmente terão sido aliciadas, né, ou pelo menos é a informação que circula nos bastidores, terão sido, portanto, aliciadas e em função disso terão desconvocado a manifestação. Lógico, isto gerou uma certa confusão e, por outro lado, também quero já aqui agora condenar com veemência a postura de determinados grevistas, porque eles têm o direito, é verdade, eles têm o direito de paralisar as suas viaturas, no sentido de forçar o executivo a recuar ou coisas do género, não é? Para que atinja os seus objetivos. Mas também isto não lhes dá o direito deles impedirem que os outros trabalhem. A adesão à greve é voluntária e, portanto, ninguém é obrigado a aderir à greve. Mas o que nós temos notado aqui, que um dos pomos de discórdia é justamente que levou a esta situação de violência, é que determinados taxistas têm impedido que os outros exerçam tanto a atividade, por um lado, e não só. Vi pelo menos imagens de autocarros públicos, portanto, a serem apedrejados, e com pessoas, portanto, a procurarem em fuga, a procurarem proteger-se como podiam. Também há viaturas particulares que foram confundidas por táxis, não é? Por apenas dar uma boleia, quer dizer, já isto extravasa. E, por outro lado, também condenar uma vez mais também a polícia, não é? Que excedeu-se, não é? Embora se fale que ela tenha usado balas de borracha, mas há informações de que pelo menos já há 2 mortos e vários feridos, não é? O que circula, pelo menos aqui no espaço público, isto carece de informação. Mas seja como for, as falhas devem ser atribuídas aos dois lados. Tanto, por um lado, são os grevistas que exorbitaram, portanto, os pressupostos da greve e, por outro lado, as autoridades que também, de certo modo, excederam-se e que falharam muito na questão. Portanto, eles tinham avisos, não faltaram, que poderiam, a qualquer altura, portanto, as coisas virem ao de cima. Infelizmente, entre nós, fica sempre com aquela ideia, nunca se olha ao espelho, não é? Para quem está à frente do executivo e os seus colaboradores, eles não se olham ao espelho no sentido de procurar onde que houve falhas. A tendência é arranjar culpados, e normalmente o culpado é sempre o partido da oposição, o maior partido da oposição, a UNITA, não é? Foi o que aconteceu em janeiro de 2002, quando se queimou o comitê do MPLA no Benfica, e que, portanto, levaram, portanto, um grupo de pessoas que teriam sido, portanto, teriam agido em nome da UNITA.
mas isso depois não se conseguiu provar em tribunal. Portanto, passa-se uma ideia como se as pessoas elas não tivessem por si só consciência dos seus problemas e que elas não conseguiriam manifestar-se se não fosse a mão, portanto, de um partido. Muito bem, Elídio. Daqui a pouco já voltamos a si para olharmos para outra abordagem. Vamos estender o sinal para a província do Bengo, onde está o correspondente da DW, Antônio Ambrosio. Antônio, olá. Em Luanda registrou-se vandalismo de bens públicos e privados, também pilhagem em alguns centros comerciais. Como é que está a situação na província do Bengo? Ora, viva, muito boa tarde, Manuel Luamba, boa tarde, caros internautas. Na verdade, é o nível da província do Bengo. A greve pegou, mas de forma limitada, ou seja, há duas realidades. Para as zonas urbanas, a greve é um facto, os azuis e brancos estão paralisados, assim como outros meios de transporte. No entanto, para as zonas rurais, continua a circular de forma normal. Nós passamos pelas principais paragens aqui ao nível da província do Bengo, a destacar o mercado do Cauango, e nota-se que quase todos os meios de transporte estão paralisados. Hoje decidiram não entrar em ação. É importante destacar que, dada a proximidade entre as províncias de Luanda, Bengo e Colo e Bengo, quase tudo que acontece em Luanda também afeta a província do Bengo. Por isso mesmo é que, no dia de hoje, registrou-se um elevado grau de absentismo ao nível das diferentes instituições, já que uma boa parte dos funcionários que labutam na província do Bengo habitam em Luanda ou então em Icolo e Bengo. Nós conseguimos falar com alguns responsáveis das plataformas de taxistas e confirmaram-nos então que esta realidade vai perdurar até aos próximos 2 dias, ou seja, até na quarta-feira o movimento será o mesmo ou ainda pior, já que no dia de hoje muitos tentaram sair, mas em função do que se registrou, amanhã poderá ser ainda mais elevado. É importante destacar que os municípios do Panguila, Barra do Dande e também Dande são os que praticamente se registra a paralisação dos azuis e brancos. No entanto, os municípios lá mais para o interior, como Uqua, Piri, Nambuangongo e outros desta zona, continua a circulação de forma normalizada. Manuel Luamba. Vamos conversar com José Alberto e gostaria de perguntar o seguinte, José, a posição do governo provincial de Luanda mostra claramente de que não está aberto em querer dialogar com os grevistas, os taxistas, já que diz que as associações de táxi, por exemplo, não são ou não é a parte legítima para o efeito. Exatamente, Manuel Luamba. Ao contrário do que era expectável, as autoridades da província de Luanda parecem não levar em consideração a situação que a cidade viveu esta manhã. Portanto, o comunicado do governo da província de Luanda tenta, digamos, desdramatizar e descredibilizando mesmo os organizadores desta manifestação, acusando-os de não ter legitimidade para o efeito, quando, de facto, pelo nível de adesão que esta manifestação teve, sugere, de facto, que se esta associação não tem legitimidade, digamos, do ponto de vista legal, pelo menos do ponto de vista da mobilização, foi visível que, de facto, as consequências não são poucas, tal como fizemos menção. E hoje, por exemplo, a nível da cidade de Luanda, não está fácil circular por conta desta greve que iniciou as primeiras horas de hoje. Deixe-me dar conta também, Manuel, que por causa desta greve, até mesmo os mototaxistas foram aconselhados a aderir a esta manifestação, ou seja, os poucos que estão a conseguir trabalhar estão a fazê-lo de forma, digamos que, disfarçada.
porque quando interpelados por alguns manifestantes, são mesmo como que linchados ou recebem as motorizadas ou os seus haveres. Portanto, é um movimento que, de facto, do ponto de vista prático, entendemos nós que tem, de facto, adesão, o que, de alguma forma, confirma a legitimidade deste movimento, embora as autoridades da província de Luanda digam o contrário. Vou-me despedir de José Alberto e também de Bernardo Ndomba e de Antônio Ambrosio. Muito obrigado por terem se juntado a esta reflexão sobre este primeiro dia de paralisação. Eu vou lhe perguntar o seguinte: há uma reclamação que não houve cobertura nem parcial nem total dos órgãos tradicionais angolanos. O que é que acha que se passou? Pois é, exatamente, mas isso já é uma postura habitual. Aliás, é de domínio público que a comunicação social pública depende de ordens superiores. E tudo que não seja do agrado ao regime, naturalmente, eles não fazem a cobertura. O que nós temos vindo a acompanhar é o que tem estado a vazar nas redes sociais, e nas redes sociais, com todos os riscos que todos nós conhecemos, não é? Uma tendência de empolamento dos acontecimentos, há uma tendência das fake news e com todos esses riscos. Um acontecimento deste em qualquer parte do mundo dava direto, estariam as televisões a fazer acompanhamento, entrevistando os grevistas, entrevistando os passageiros, ouvindo os sindicatos, inclusive as próprias autoridades governamentais. Infelizmente, a nossa comunicação social não faz este papel, mas acaba depois por fazer o pior, não é? Vai selecionar todos aqueles acontecimentos, atos de vandalismo, e vai buscar um leque de comentadores que são politicamente orientados ou que estão mais próximos ao partido governante, no sentido de passar uma mensagem coletiva, de misturar todos no mesmo saco, não é? Porque há grevistas que, de certo modo, eles reivindicam com legitimidade os seus direitos. Mas no meio disto tudo também há aqueles vândalos que se aproveitam da situação. Portanto, é necessário que se faça essa destrinça, mas infelizmente a nossa comunicação social, que bem poderia ajudar, de certo modo, quanto mais não fosse até para apaziguar os ânimos, não. Eles naturalmente vão partir para aquela postura de que são uma camada de arruaceiros, que indivíduos que procuram de qualquer forma desestabilizar o governo, e pior do que isso, né, arranjar sempre um culpado, não é? Que é um partido político que está por detrás disso, porque como se as pessoas hoje não tomassem consciência dos seus problemas, não é? Hoje, para os jovens saírem à rua, eles estão conscientes das dificuldades que eles têm, não têm emprego, não têm alimentação, é débil, não têm praticamente perspectivas de futuro. Estes jovens, portanto, ao mínimo sinal, eles saem à rua, porque é um clima é como se estivéssemos sentados sobre um barril de pólvora, que a qualquer altura pode explodir. E nós vivemos isto, e pior ainda quando não há este diálogo. Portanto, e nós temos um Presidente da República que, de certo modo, evita fazer uma abordagem disso. Há sempre seria do interesse nacional, e quanto mais não seja mesmo do interesse público, não é? O Presidente da República, portanto, dar uma palavrazinha às pessoas de esperança que o Executivo vai fazendo qualquer coisa. Portanto, pessoalmente, eu não sou contra os aumentos dos combustíveis. Aliás, a retirada de subsídios, de certo modo, justifica-se, mas é preciso também passar a mensagem. Não basta o Presidente da República vir dizer que o combustível em Angola é dos mais baratos a nível da África, sem fazer, portanto, uma ligação com os salários. Nós temos dos salários muito mais baixos. E, por outro lado, se o Executivo está a ter ganhos com a subida dos combustíveis, é preciso explicar para onde é que este dinheiro vai. Não é? Porque não faz sentido nós termos que pedir à população que consinta uma série de sacrifícios, continue a apertar o cinto e comendo as chivelas se necessário, e o Executivo, por outro lado, não dá sinais
de austeridade, temos um despesismo, continuam, por exemplo, os ministérios continuam gordurosos, com vários ministros, vários secretários de Estado, viagens aos estrangeiros, aquisição de viaturas, viagens presidenciais com comitivas numerosas, quer dizer, é toda uma série de situações dessas, quer dizer, que de certo modo deixam o cidadão numa situação de indignação. Em contrapartida, o que é que se vai fazendo? Vai-se passando a mensagem de que estamos a promover um programa como o Quenda, que é um programa de sucesso, mas que no fundo é um programa que até é eleitoralista. E por outro lado, e mais grave do que isto, não se tem a coragem de dizer que o dinheiro que está a se dar hoje às pessoas do Quenda é um empréstimo que Angola foi contrair ao Banco Mundial, que é um dinheiro que vai ser pago e vai ser pago com juros de mora. Ainda que não sejam estas gerações, mas as futuras gerações vão ter que pagá-lo, né? E sobre esta situação, só um diálogo honesto, sincero, é que pode nos levar a uma forma a nós encontrarmos soluções. Quando o governo provincial de Luanda começa no seu comunicado, que foi infeliz, não é? Porque diz que não confere nenhuma legitimidade aos sindicatos para poderem levar em conta a greve, isso só dá a dizer que eles têm uma postura bipolar, porque para determinadas situações os sindicatos servem, mas agora para situações de greve já não servem. Quer dizer, com este tipo de posturas que denotam uma certa arrogância, vamos continuar a viver sempre esse mesmo tipo de problemas. Foi aquilo que tivemos há 3 anos, não se aprendeu, não se corrigiu nada, porque a questão também dos combustíveis, é preciso ter em linha de conta que essas subidas bruscas de forma trongongueira conduzem a situações